O Google Maps cobre mais de 250 países e territórios, mais de 16 milhões de quilômetros de estrada e captura milhões de imagens todos os anos por carros e satélites. No primeiro volume, a gente viu mistérios sem explicação e um assassino pego num flagrante quase impossível na Espanha. Só que o planeta é grande e o mapa é bem vasto e tem muito mais coisa escondida do que a gente já mostrou. Nagoro é uma vila minúscula no Vale de Ia, na ilha de Shikoku, no Japão. Fica no meio da montanha, perto da Rota 439, uma das estradas mais remotas do país. Antigamente, a vila tinha quase 300 moradores, hoje tem menos de 30. O resto morreu ou se mudou para cidades grandes. A gente sabe que o Japão inteiro tá envelhecendo, mas aqui o processo virou algo visível. Em 2001, uma moradora chamada Tsukimi Ayano voltou para Nagoro depois de anos fora. No ano seguinte, ela decidiu fazer um espantalho do próprio pai, usando roupa velha e palha, e pôs o boneco no quintal. Daí ela fez outro. Cada vez que o vizinho morria ou se mudava, a Tsukimi fabricava um boneco daquela pessoa e deixava no lugar onde ela costumava ficar. Ela passava dias costurando cada um, escolhendo a roupa e desenhando o rosto com a cara do vizinho específico. 2 décadas depois, tem mais de 350 bonecos na vila. Você acha eles em todo canto, como no ponto de ônibus, esperando o ônibus que quase não passa, numa obra de construção, com capacete e ferramentas na mão, nos bancos da escola primária, que fechou em 2012 por falta de crianças, sentados em fila, como se fossem assistir à aula. Cada um tem roupa própria, postura própria e a personalidade da pessoa que ele representa. E quando você abre o Google Street View em Nagoro, a vila parece habitada, só que nenhum dos moradores se move. Eles já estão no lugar deles faz mais de 10 anos. E imagina só chegar nessa vila à noite, com os faróis do carro iluminando, e 350 pessoas paradas te encarando. E o pior talvez nem seja isso, é saber que daqui a uns anos não vai ter mais ninguém para fazer boneco novo. Em agosto de 2018, no número 725 da Willow Avenue, em Hoboken, New Jersey, o carro do Google Street View estava passando numa rua comum, uma calçada normal, com prédios residenciais, escadas de entradas típicas de cidade da costa leste. Nada chamativo, até que alguém navegando pelo Maps reparou um detalhe. Num frame capturado, um homem está no topo de uma escada de entrada de 7 degraus de cimento. Ele perdeu o equilíbrio, tá com o corpo inclinado para trás, caindo de costas, e pessoas ao redor começam a reagir. No frame seguinte, já virou uma queda. O Google capturou o momento exato entre estar de pé e não estar mais. Um frame congelado no instante da gravidade fazendo o trabalho dela. Aquela fração de segundo que todo mundo já viveu, quando você sabe que vai cair e não tem mais o que fazer, né? A imagem viralizou. O Google borrou o rosto do cara para preservar a identidade dele e depois atualizou a foto da rua. Só que screenshots do frame original continuam circulando na internet. E é engraçado como hoje em dia até o Google Maps consegue criar memes, né? Em 2013, alguém navegando pelo Street View na região de Kaneng, em Botsuana, reparou uma cena estranha. Numa estrada de terra vermelha, no meio do nada, tinha um burro deitado no chão. Ele parecia morto, e o carro do Google tinha acabado de passar por ali. Então a internet fez a conta rápido. O carro passando, mais um burro caído, igual o carro que matou o burro. Um blog chamado Street View Fan postou a imagem, e uma conta de paródia do personagem Sheldon Cooper republicou. Em 24 horas, a história virou notícia mundial. O Google tinha atropelado um burro em Botsuana e tentado esconder o crime. O problema é que ninguém tinha olhado os outros frames. Um repórter chamado Chris publicou um artigo exigindo que o Google provasse que o burro estava vivo. A pressão foi tanta que o Google precisou fazer uma resposta oficial. Kei Kawai, o gerente de produto do Google Maps, escreveu um post no blog oficial da empresa, com o título Never Assume, um trocadilho bem difícil de traduzir, mas literalmente é nunca assuma, mas trazendo pro português bom, nunca seja um idiota que assume sem provas. No post, o Kei mostrou os frames antes e depois. O burro aparece de pé em frames anteriores, em frames posteriores também. No frame em que ele aparece atropelado, o burro na verdade está deitado tomando um banho de poeira. Quando o carro se aproxima, ele se levanta e sai do caminho. O Google não atropelou ninguém, o burro só queria uma soneca. E é doido pensar que a empresa mais poderosa do mundo precisou fazer um post oficial só para explicar que um burro em Botsuana estava vivo, né?
Em 2006, uma canadense chamada Lynn Hickox estava explorando o Google Earth de casa, sobrevoando o sul da província de Alberta, no Canadá. A região se chama Badlands, uma área árida de rocha sedimentar, cheia de vales cortados por milênios de erosão, tendo um solo argiloso, pouca vegetação e aparência quase lunar. Foi ali que a Lynn encontrou um rosto. Não foi um rosto qualquer, era um rosto humano perfeito olhando para o céu, uma formação de 255 por 225 metros. A silhueta tem a forma exata de uma cabeça indígena, usando um cocar tradicional das primeiras nações do Canadá. Eram traços faciais visíveis de cima, um cocar com as penas saindo por trás do crânio, tudo visível do espaço. O mais perturbador que a cara em si é o detalhe. No lugar da orelha direita, tem uma estrada e um poço de petróleo. De cima, parece que o rosto está usando fones de ouvido, como se algum deus esquecido estivesse ouvindo música olhando para o infinito. O Conselho do Condado de Cypress, que administra a região, foi consultado. Eles confirmaram que a formação é 100% natural, esculpida pela erosão da água em rocha sedimentar ao longo de milhares de anos. A coincidência das linhas formando um rosto humano perfeito é aleatória. O conselho decidiu batizar oficialmente de Badlands Guardian, o guardião das Badlands. Um detalhe científico curioso é que a formação é côncava, não convexa. O que parece um rosto saltando do chão é na verdade um buraco escavado pela erosão, só que de cima, o cérebro humano vê como um rosto, e uma vez que você vê, não consegue mais desver. E é engraçado como a natureza passou milhares de anos esculpindo um rosto gigante, e ninguém viu antes do Google Earth existir. Em 26 de abril de 1986, o reator número 4 da usina nuclear Chernobyl explodiu. A cidade de Pripyat, a 3 km dali, foi evacuada 36 horas depois. Mais de 45 mil pessoas saíram de ônibus em poucas horas, carregando só o necessário. Avisaram que era temporário e que logo voltariam, só que ninguém voltou. A cidade virou uma cápsula do tempo congelada em 1986, com roupas ainda nos varais, comida nas mesas, brinquedos no chão. Em 2014, o Google Maps incluiu Pripyat no programa de Photosphere, um formato parecido com o Street View, mas feito com câmera 360 graus em lugares onde o carro não pode entrar. Um dos pontos mapeados foi a escola secundária número 3, na rua Sportvania, uma das 5 escolas secundárias da cidade. E quando você entra no Photosphere, dá pra ver o chão de uma sala inteira coberto de máscaras de gás, centenas delas. Elas são pequenas, projetadas para cabeças de crianças. Tem um filtro de metal, tirantes de borracha ressecadas, algumas com visores quebrados. No meio das máscaras, uma boneca abandonada com uma máscara no rosto, um caderno aberto, ainda com letra infantil, e uma cadeira virada. A imagem é poderosa, porque parece congelada no dia da evacuação, como se as crianças tivessem deixado tudo ali e corrido. Acontece que as máscaras tinham outra origem. Essas máscaras vieram do cofre antinuclear da escola, onde ficavam guardadas desde a Guerra Fria. O governo soviético obrigava escolas em áreas estratégicas a estocar máscaras NBQ, que é a sigla para nuclear, biológico e químico. Era um protocolo padrão da disputa com os Estados Unidos. Toda criança soviética fazia exercício de desastre nuclear com essas máscaras à escola, simulando o ataque americano que nunca veio. E quando Chernobyl explodiu, ninguém usou elas, porque a evacuação foi ordenada antes que qualquer criança percebesse o perigo. Elas foram pro ônibus e não pro cofre. A organização que você vê no Photosphere foi feita por saqueadores ao longo dos anos 2000. Eles invadiram as escolas abandonadas de Pripyat, procurando prata dentro dos filtros das máscaras. As de boa qualidade soviética tinham traços do metal. Depois de quebrar os filtros, eles jogavam as máscaras no chão, e às vezes, pela brincadeira macabra, organizavam cenas. A boneca com a máscara no rosto foi posada. O caderno aberto foi colocado ali. Um trabalho de arte mórbido, não solicitado, feito por gente que invadiu uma zona radioativa para arrancar metal. Em 2010, na cidade de Worcester, na Inglaterra, o carro do Google Street View estava passando numa rua tranquila, chamada Mirror Road, um bairro residencial com casas geminadas, nada demais, até que alguém viu a imagem capturada ali e entrou em pânico. No meio da rua, deitada de bruços no asfalto, tinha uma criança, os braços estendidos, a cabeça virada de lado, aparentemente sem vida. Os moradores que viram a imagem ligaram para a polícia local, abriram uma investigação. A mídia britânica pegou o caso, o Daily Mail publicou. Por 48 horas, a Inglaterra achou que tinha uma criança morta no meio da rua de Ulster. Acontece que a criança não estava morta. Ela se chamava Azura Bibi Jaun, tinha 9 anos e morava justamente naquela rua. No dia em que o carro do Google passou, Azura estava brincando com um amigo do outro lado da rua. Ela caiu, ralou o joelho e achou que seria engraçado fingir que tinha morrido. Ela deitou no asfalto, com os braços abertos e fez um drama. O amigo riu. Ela continuou ali deitada e foi exatamente nesse momento que o carro do Google passou por Mirror Road e tirou a foto. A Azura disse ao jornal The Telegraph: "Eu não sabia que o carro do Google Street View estava ali. Eu caí enquanto estava brincando com meu amigo e achei que seria engraçado fingir de morta." A mãe dela, a Sarah Bibajun, de 43 anos, foi entrevistada pelo Daily Mail e disse que achou hilário toda a confusão. A filha estava viva, saudável e agora internacionalmente famosa por fingir estar morta.
Em 1967, o arquiteto John Mock foi contratado para desenhar o novo complexo de alojamentos da Naval Amphibious Base Coronado, uma base da Marinha dos Estados Unidos em San Diego, na Califórnia. O Mock projetou um conjunto de 4 prédios em formato de L, cercando uma sala de caldeira central e um pequeno bloco recreativo. No chão, o design parece normal, só que visto do ar, especialmente do Google Earth, o complexo inteiro forma uma suástica perfeita, rotacionada a 45 graus em relação ao norte, mas inquestionável. 4 L's encaixados formaram um símbolo mais reconhecido do nazismo alemão. Por décadas, ninguém reparou, ou melhor, pouca gente podia reparar, né? Porque ver a base de cima exigia um avião. Mas em 2006, com o Google Earth já acessível a qualquer pessoa com internet, a imagem começou a circular. A Marinha foi confrontada. A resposta oficial foi que o desenho em forma de suástica foi um descuido dos planejadores da época. Ninguém tinha percebido, foi apenas uma coincidência. Só que em 2007, um pesquisador chamado Avram Segal descobriu algo. Um artigo do jornal San Diego Union, publicado em outubro de 68, um ano depois da construção começara, mostrava a renderização oficial do projeto. E na renderização, vista de cima, a suástica já estava lá. A Marinha sabia, o arquiteto sabia também. O jornal publicou a imagem, e a decisão de construir foi tomada com pleno conhecimento do que o prédio ia formar visto do céu. Em 2008, depois da pressão internacional, a Marinha anunciou que ia camuflar o prédio com pintura, árvores e adições estruturais. Em 2010, Segal recebeu uma carta da Marinha prometendo novos planos. Em 2015, 3 dos 4 prédios passaram por uma renovação interna de 14 milhões de dólares. A forma exterior continua idêntica até hoje. Eu simplesmente não consigo entender por que isso tá ali até hoje. É bem fácil de resolver, ainda mais por um país com a grana dos Estados Unidos, né? Em 8 de março de 2014, o voo MH370 da Malaysia Airlines saiu de Kuala Lumpur com destino a Pequim. Era um Boeing 777 com 12 tripulantes e 227 passageiros. 38 minutos após a decolagem, o avião fez a sua última comunicação com um controle de tráfego aéreo sobre o Mar do Sul da China. Depois disso, o avião desviou da rota, atravessou a Malásia e foi em direção ao Oceano Índico. E aí, ele desapareceu. Nenhum destroço significativo foi encontrado. 239 pessoas desapareceram. Em 7 de setembro de 2018, um produtor de vídeo britânico chamado Ivan Wilson publicou um anúncio. Ele tinha passado meses vasculhando o Google Maps em busca de anomalias na selva do sudoeste asiático e tinha encontrado algo. Na província cambojana de Pursat, a cerca de 100 km a noroeste de Phnom Penh, no meio da floresta densa, o Google Maps mostrava uma forma comprida de bordas retas. O Wilson afirmou que eram os destroços do MH370. A imagem parecia realmente com um avião. Tinha fuzilagem, asas e proporções parecidas. O Wilson contou que pretendia ir ao Camboja por conta própria para procurar. A história viralizou. Os jornais do mundo inteiro cobriram a teoria. Então a Newsweek fez a checagem e confirmou 2 coisas. Primeiro, sim, tinha alguma coisa naquela coordenada no Google Maps. E segundo, a imagem de satélite daquela região datava de 1º de janeiro de 2004, 10 anos antes do MH370 sequer existir em rota comercial. Ou seja, o que o Wilson tinha encontrado não podia ser o voo de 2014. Para piorar, a forma no Google Maps metia cerca de 74 metros de comprimento. O Boeing 777 do MH370 tem 64. O tamanho também não batia. O governo cambojano mandou uma equipe de busca mesmo assim, porque a mobilização internacional pediu. Eles não acharam nada. A selva é densa, o terreno era impenetrável, e a imagem podia ter sido um glitch de renderização, uma nuvem sombreada, uma clareira natural ou apenas pareidolia. O MH370 continua desaparecido. Destroços comprovadamente do voo foram encontrados em praias do Índico ao longo dos anos seguintes. O Flaperon foi encontrado na Ilha da Reunião em 2015. Peças foram encontradas em Moçambique, como um painel de estabilizador com o número de série confirmado, mas a fuselagem principal do avião nunca foi localizada. E é doido como a internet pode causar o caos, né, galera? O cara nem checou a data da imagem no Google Maps e causou todo esse alvoroço. Se você abrir o Google Maps, digitar Seul, a capital da Coreia do Sul, e dar um zoom, tem ruas nomeadas, pontos comerciais marcados, um street view de cada esquina, e fotos de restaurantes com horário de funcionamento. É um mapa vivo, atualizado por milhões de usuários diariamente. Agora digita Pyongyang, a capital da Coreia do Norte. Dá o mesmo zoom aí, e a tela fica quase vazia. Algumas avenidas largas aparecem, nomes de monumentos principais, 2 ou 3 prédios marcados, e é só isso. Não tem street view, comércio listado, ou usuários contribuindo
incluindo com fotos. O país inteiro, com cerca de 26 milhões de habitantes, é uma área visualmente morta no mapa. Oficialmente, a Coreia do Norte não explicou por que não deixa o Google entrar, mas a realidade é que o Google nunca teve permissão para operar lá. A internet no país é quase inexistente para a população geral. Os norte-coreanos comuns acessam, na melhor das hipóteses, uma intranet censurada, chamada Kwangmyong, que só tem os sites aprovados pelo regime. A maioria nem isso. Poucos privilegiados, como alguns funcionários do governo e pesquisadores selecionados, têm acesso monitorado à internet de verdade. Então, como é que a plataforma consegue mostrar qualquer coisa? Isso é feito através de imagens comerciais de satélite compradas de empresas privadas, fotografias aéreas tiradas do espaço aéreo próximo e contribuições de desertores norte-coreanos que vivem no sul. Parte do mapa que você vê reconstruído foi com a ajuda de gente que fugiu do regime. E quando as imagens de satélite mostram uma coisa interessante, raramente é uma boa notícia. Analistas da Anistia Internacional usam Google Earth para identificar campos de trabalho forçado, como o famoso Campo 14, onde prisioneiros políticos e famílias deles passam a vida inteira em escravidão. Também usam para acompanhar a expansão de instalações nucleares em Yongbyon e para verificar se cidades rurais tiveram colheitas ruins ou boas, olhando as cores dos campos. E é impressionante como ainda tem gente que defende um lugar onde as pessoas nem podem acessar a internet. E defende, mas não mora lá, né? E quem vive lá ainda foge. Quer dizer, fugia, né? Porque nem isso consegue fazer agora. No pico, em 2009, quase 3 mil norte-coreanos desertaram num ano só. 71% eram mulheres. Depois que o Kim Jong-un apertou as fronteiras e a Covid fechou a divisa com a China, o número caiu para 63 em 2021. Não porque o país melhorou, mas sim porque ficou mais difícil de sair. E quem é pego tentando fugir pela China é deportado de volta e pode ser torturado, preso ou executado. Até hoje, pouco mais de 34 mil pessoas conseguiram chegar à Coreia do Sul. Em janeiro de 2009, em Atoll, uma cidadezinha de 11 mil habitantes do interior de Massachusetts, uma menina chamada Natalie Malte, de 9 anos, desapareceu. A avó dela, Rosie, tinha tirado ela da casa da mãe biológica, uma mulher chamada Marlena Santos, alegando problemas de custódia. A Rosie tinha um histórico de instabilidade mental e não tinha direito legal de ficar com a neta. Em poucas horas, ela tinha posto a Natalie num carro e fugido pelo sul dos Estados Unidos. A polícia de Atoll emitiu um alerta Amber. O oficial Todd Neal e o vice-chefe dos bombeiros Thomas Lozier lideraram a busca. A avó tinha pego a Natalie no sábado e até segunda-feira a polícia ainda não sabia onde elas estavam, só que tinha uma pista. A Rosie tinha usado o cartão de crédito dela em Virgínia, a mais de 10 horas de carro ao sul, e tinha feito uma ligação de um motel. Só que era um motel de beira de estrada e tinha centenas de prédios parecidos naquela região. Então, qual deles era? Foi aí que o vice-chefe Lozier teve uma ideia. Eles pegaram o número do celular da avó, conseguiram uma coordenada aproximada da torre de celular pela qual a ligação passou e abriram o Google Street View. A ficha da operadora indicava uma estação perto da Rota 11 da Virgínia, no cruzamento com a Interestadual 81. Lozier passou a navegar pelas ruas daquela região procurando por algo que parecesse um motel, e ele encontrou. Era um prédio alongado com um telhado vermelho característico na beira da rodovia, em Natural Bridge, na Virgínia, um Budget Inn. A polícia local foi até o endereço no mesmo dia. A Natalie estava viva, sozinha num quarto enquanto a avó tinha saído. Ela foi resgatada sem violência. A Rosie Malte foi presa e deportada de volta para Massachusetts para responder por sequestro. O detalhe do telhado vermelho resolveu em horas o que uma caça humana podia ter levado dias. O Google Street View não era uma ferramenta investigativa oficial, e acontece que o telhado daquele motel era tão característico e tão visível de cima que serviu de pino de localização. Em 12 de julho de 2008, Nancy Cooper, de 34 anos, mãe de 2 filhas pequenas, desapareceu em Cary, na Carolina do Norte. O marido dela, Brad Cooper, engenheiro de rede da Cisco, especializado em voz sobre IP, disse para a polícia que a Nancy tinha saído para correr de manhã cedo e nunca mais voltou. As filhas, Bella de 4 anos e Katie de 2, estavam em casa com o pai. 2 dias depois, o corpo da Nancy foi encontrado em uma vala, na Fielden Drive, a poucos quilômetros da casa, perto de um canteiro de obras. O Brad virou o principal suspeito imediatamente. O casal ia mal, e o Brad tinha traído a Nancy com uma mulher chamada Heather em 2007. A Nancy tinha descoberto, e o casal decidiu se divorciar. A Nancy planejava voltar para o Canadá, a terra natal dos dois, levando as filhas, e o Brad se opôs. Ele cancelou os cartões de crédito dela, e a relação estava tensa. Só que o detalhe que virou o caso não foi o motivo, e sim um laptop. Então a polícia apreendeu o computador do Brad. Forenses digitais examinaram, e encontraram uma pesquisa no Google Maps feita no dia 11 de julho de 2008, a 1h15
1h15 da tarde, um dia antes do desaparecimento da Nancy. A pesquisa mostrava especificamente a região de Field Drive, onde o corpo foi encontrado, e o Brad tinha aberto o satélite, dado zoom e estudado o local. Mas os promotores foram mais longe. O Brad era um especialista em VoIP, telefonia via internet, e uma das ligações mais importantes do caso foi a suposta ligação da Nancy pro marido na manhã em que ela desapareceu, dizendo que ela ia correr. Os promotores alegaram que o Brad podia ter pego emprestado um roteador Cisco 3825S do trabalho e usado para simular essa ligação. A voz seria uma gravação da Nancy, feita em ligação anterior, roteada pelo equipamento da Cisco, para parecer uma chamada ao vivo. Era um álibi falso, construído com o conhecimento profissional que o próprio Brad tinha. O roteador nunca foi encontrado, mas a teoria entrou no processo. A defesa tentou argumentar que o laptop tinha sido adulterado, que alguém plantou a pesquisa, e o juiz Paul Gessner não deixou especialistas de defesa testemunharem sobre essa teoria. O Brad foi condenado em 2011 por assassinato em primeiro grau, e a sentença foi uma perpétua, um julgamento de 36 dias, com quase 100 testemunhas. Em 2013, o Tribunal de Apelações da Carolina do Norte anulou a condenação. A decisão de bloquear os especialistas de defesa foi considerada um erro técnico. O Brad teve direito a um novo julgamento, e em vez de arriscar tudo de novo, ele aceitou um acordo, se declarou culpado de homicídio em segundo grau, e pegou de 12 a 15 anos. Concordou em permitir a adoção das filhas pela irmã da Nancy. Em audiência, o juiz Gessner perguntou diretamente: "Você matou a Nancy Cooper e descartou o corpo dela na Field Drive?" E o Brad pausou, conversou com os advogados e respondeu que sim. Em 7 de novembro de 1997, William Earl Moldot, de 40 anos, saiu de um clube noturno no condado de Palm Beach, na Flórida. Eram 21h30. Ele ligou para a namorada do celular do carro, disse que estava voltando para casa, em Lantana, só que ele nunca chegou. Então a polícia da Flórida investigou, só que eles não acharam sinal de luta, nenhuma testemunha ou o carro encontrado. Não tinha pista no telefone, nenhuma retirada bancária ou uma aparição em algum lugar. O William simplesmente evaporou. O caso ficou em aberto. A família, ano após ano, ficou procurando. Os anos viraram década, e a década virou mais uma década. Os pais dele envelheceram sem resposta. O nome do William Mould entrou para listas de desaparecidos não resolvidos da Flórida, daqueles que provavelmente nunca seriam encontrados. 22 anos depois, em agosto de 2019, um ex-morador de um condomínio chamado Grand Isles, em Wellington, na mesma região da Flórida, estava nostálgico e resolveu abrir o Google Earth para ver a casa antiga dele. Sobrevoando o bairro, ele reparou numa forma escura num dos lagos artificiais do condomínio. Parecia o contorno de um carro submerso. Ele ligou pro novo dono da casa e avisou. O novo dono pegou um drone, sobrevoou o lago e confirmou: tinha um carro lá embaixo. A polícia de Palm Beach foi acionada. Uma equipe de mergulhadores entrou no lago. O carro foi localizado e saiu para a superfície, pesadamente calcificado, coberto de algas e conchas depois de mais de 2 décadas submerso. Dentro dele tinha um esqueleto humano. Em 10 de setembro de 2019, os restos foram positivamente identificados como William Mould. O Grand Isles tinha começado a ser construído exatamente em 1997. Quando William desapareceu, aquela parte do condomínio ainda era um canteiro de obras sem uma barra de proteção nas margens do lago. Ele provavelmente perdeu o controle do carro numa curva, caiu na água e o veículo afundou em segundos, antes que ele conseguisse sair. E o carro estava visível no Google Earth desde 2007. Passaram-se 12 anos antes de alguém reparar. As imagens de satélite da região foram atualizadas diversas vezes entre 2007 e 2019. Em todas elas, o carro estava lá, no mesmo lugar, visível para qualquer pessoa com uma conexão de internet. Os moradores do condomínio passaram por cima daquele lago todo dia indo trabalhar. As crianças nadaram no lago nos verões. Garças pousaram no lago. Famílias fizeram piqueniques na margem. E um corpo humano ficou lá embaixo 22 anos, esperando alguém olhar para baixo. Um morador do condomínio chamado Barry Fay, que tinha ajudado a acionar o xerife quando o ex-morador avisou do carro no lago, disse o seguinte pro jornal local quando o caso foi resolvido: "Eu jamais imaginei que teria um corpo de 22 anos ali no lago." A família Mould finalmente enterrou o William, mais de 2 décadas depois do desaparecimento. Fala galera, qual desses casos você acha o mais bizarro? Me contem nos comentários. Muito obrigado por assistir e até o próximo.